Olá, tudo bem? Eu sou Thelma Elorza, estou com vocês a partir de agora aqui no Londrinense Pod, versão Tia Thelma Responde, que é um espaço para falar sobre sexo e comportamento, que é assunto da coluna do site londrinense.com.br. Nessa edição, a gente vai falar sobre o tema sexo, compulsão sexual e recalques. E eu converso com a psicóloga e psicanalista Simone Barbosa. Bem-vinda, Simone. Obrigada, Thelma. Bom, Simone, vamos começar. A saúde mental do brasileiro não anda nada bem, né? A gente passou por uma pandemia, um governo que não soube lidar muito bem com ela, uma crise econômica, financeira. Estamos trabalhando demais, vivendo de menos. Tudo isso afeta a gente de um jeito ou de outro, né? Mas eu queria saber de você o seguinte: isso também reflete na vida sexual, na nossa vida sexual? Com certeza. O sexo, né, a nossa vida sexual, ela tá totalmente relacionada a prazer, né? Sexo, quando a gente fala de sexo, a gente fala de prazer, de satisfação, né? Uhum. E como que eu vou ter prazer e satisfação se eu tô angustiada? Né? Se eu tô estressada, se eu tô com a minha cabeça cheia, se eu tô ligada no automático, se eu só tô sobrevivendo, se eu tô sob pressão, né? Então eu não vou ter a mesma satisfação, né? O sexo, ele tá ligado também à vitalidade, à força de vida, né? Então, tô deprimida, tô angustiada, vou ter dificuldade na vida sexual, com certeza. Mas me diz uma coisa, a questão assim, isso, essa angústia, essa coisa assim, pode fazer inclusive um homem broxar? Ah, com certeza. Tem a ver com concentração, né? Uhum. Quando você tá ali, né, no ato sexual, você não precisa se doar, você não precisa estar ali concentrado mesmo naquela pessoa, naquele momento. Sim, se sua cabeça tá longe, se você, né, tá com a perturbação mental, com a angústia, com a confusão, como que, né, como que você vai se dedicar àquele momento? E o homem, ele tem essa coisa, né, do estar ali concentrado, vivendo o momento. Então, a gente ouve muito relato disso, né? Brochei porque me senti angustiado, ansioso no momento, não deu, né? Ou, né, se sentiu numa pressão no momento. Isso eu falo da pressão daquele momento, Entendi. Com aquela parceira. Entendi. Imagine se ele tá com problemas financeiros, né, com outras questões, né? Vai afetar muito mais, né? Nossa. Agora, qual que é a melhor forma de lidar com isso? Há um jeito de separar essas angústias da nossa vida sexual, e não adianta falar que é para desestressar, porque não funciona. Aonde fica o botão do desestresse, né? Que eu quero apertar. Eu quero também. Eu acredito que cuidar da saúde, né? A gente não tem cuidado da saúde, nem a mental, nem a física, né? E eu poderia começar falando da mental, mas eu não vou. Eu vou começar falando da física. Que, assim, acho que o principal com relação à saúde física e à saúde sexual é que a gente não procura o ginecologista, o urologista anualmente. Né, já começa daí. A mulher ainda procura mais. Mas a gente ouve relatos de mulheres que não. Né? Eu atualmente eu tô trabalhando com câncer de mama e de colo de útero. E por incrível que pareça, as mulheres ficam 3, 4 anos sem ir no ginecologista. Nossa, né? Tudo isso? E aí descobrem o nódulo tardio, né? Tanto no útero quanto na mama tardio por não tratar da saúde, né? Não ir no ginecologista. E o homem, então, como você já disse, médico e homem andam juntos, né? Não. Então, acredito que primeiramente isso, né? Não se cuida da saúde física, né? Não se vai no urologista, não se vai no ginecologista. Então, não se elimina primeiro essa questão, né? Será que eu tenho uma questão biológica, né? Uma questão hormonal ou qualquer outro problema de saúde que está me atrapalhando na minha vida sexual? Então, um terapeuta sexual me falou que o homem ainda procura mais rapidamente porque brocha. Esse é um dos motivos, mas tem que chegar nesse ponto, né? Mas outros exames não. Porque não é só, né, a impotência, né?
Tem outras coisas que atrapalham também a vida sexual masculina também, né? Sim. E não, por exemplo, a falta de libido pode ser uma simples insônia vai, né? Porque a libido é a tua energia sexual, né? Então, uma insônia não tratada, já tô indo pro lado mental, não tem jeito. Mas não, ótimo. Uma simples insônia não tratada vai te fazer ficar desanimado, né? E aí não ter, de repente, a energia, a vontade, que eu disse, é a vitalidade, é o, né, você tá entusiasmado, e, tô com sono, não tô afim, não tô cansado, né? Mas como que você recomenda, no caso, por exemplo, para desestressar, tanto homens quanto mulheres, para se focar no sexo, o que você recomendaria? Seria, então, acho que além de tratar... inicialmente, a questão de tratar a saúde e a saúde mental também, né? Porque, como eu disse, se você tá estressado, tá ansioso demais, tá com insônia... Mas como que a gente trata isso? Porque insônia hoje é normal. Aí você precisa procurar um psicólogo, às vezes até mesmo um psiquiatra, né? Os profissionais mesmo que vão te ajudar nesse sentido. E aí, você pode me questionar também assim, Simone, mas eu não me sinto motivada a procurar um psicólogo ou um psiquiatra. Eu acho que eu não preciso. As pessoas, às vezes, elas não acreditam muito na efetividade desses tratamentos e às vezes também tem o preconceito de, eu não tô louco, né? Isso, por incrível que pareça, hoje em dia a gente ainda ouve essa frase. E não tem nada a ver com loucura, tem a ver com saúde mental. Né? Então, acho que tem o preconceito, tem a resistência, né? E a descredibilidade. Eu acho que não vai me resolver, né? Fazer isso. Mas resolve e ajuda. Então, assim, ajudar. Procurar, quando você diz o que eu posso fazer por mim, pela minha vida sexual, tratar ela, tanto com os profissionais, né? O ginecologista, o urologista, o psiquiatra, o psicólogo, e uma autorreflexão, né? De autocuidado. Porque aí é você que vai ter que parar na frente do espelho e refletir, olha, eu não tô bem, a minha saúde física não tá bem, não tô me alimentando direito, tô praticando exercício físico, tô me sentindo mal, estressado, o que eu posso fazer por mim? E isso está afetando na minha vida sexual, porque vai afetar, né? Esse tema é muito interessante porque o sexo, ele tá ligado à vida, completamente ligado à vitalidade, à pulsão, ao desejo de estar vivo, né? A gente ouve muita brincadeira de, tudo pro Freud era sexo, né? O charuto, às vezes, é só um charuto, né? Mas quando ele diz isso, quando ele fala do sexo estar em tudo, né? Da sexualidade estar em tudo, não é do órgão genital, né? Não é do sexo, do coito, né? Da penetração. Ele tá falando do prazer que a gente tem em beber um copo d'água, por exemplo. E comer uma comida gostosa. Exatamente. Entendi. Agora, deixa eu te perguntar sobre recalque, Simone. Porque a Tia Thelma recebe muitas perguntas e eu tenho notado que as mulheres ainda têm muitos recalques sexuais, como, por exemplo, não querer transar no primeiro encontro. Isso é uma repressão da sociedade machista ou é um fundo psicológico também? Bom, né, historicamente a gente sabe que as mulheres foram muito reprimidas, né? Então, se a gente for falar historicamente, sim, né? Não se podia falar em sexo, né? O sexo era só para pura reprodução, né? Então, com relação à mulher, né? Mas eu acredito que hoje em dia a gente tem uma liberdade maior, a gente tem esse poder de decisão, como, por exemplo, quando você diz de transar no primeiro encontro, né? Sim. E aí, eu acredito que isso é uma opção, é uma decisão, né? E para dizer se isso me afeta psicologicamente ou não, eu vou precisar dizer se isso me incomoda ou não. Vou tentar explicar um pouco melhor. Por exemplo, eu optei por transar no primeiro encontro. Para mim, tá tudo bem. Eu transo no primeiro encontro e eu não me sinto mal por isso, né? E eu tô fazendo isso não porque
pelos outros, por exemplo, tô fazendo isso para me provar que eu faço o que eu quero por uma rebeldia, vamos dizer assim, olha, eu sou livre, eu faço o que eu quero e não, eu vou transar no primeiro encontro porque é uma decisão, porque para mim tá tudo bem, eu estou completamente bem resolvida com isso. Ou o contrário, não, eu não prefiro não transar no primeiro encontro porque eu prefiro conhecer meu parceiro primeiro, ter uma afinidade com ele, né, sentir uma conexão. E mais uma vez, eu não estou fazendo isso porque eu tô me sentindo reprimida, né? Porque, eu tô pensando no que as pessoas vão pensar. Não, eu estou fazendo porque, novamente, estou resolvido comigo mesmo. Mas pelo que eu recebo lá, é justamente nessa coisa assim, o que o homem vai pensar de mim? Eu vou transar no primeiro encontro, ele vai me descartar logo na sequência. Aí é por isso que eu tô dizendo que, a partir do momento que tem um autoquestionamento que me incomoda, eu preciso tratar, então. Entendi. Porque, assim, até onde é uma questão emocional, porque as mulheres são emocionais, né? E eu tô dizendo não de um problema emocional, mas assim, eu emocionalmente não me sinto bem em transar com uma pessoa que eu não conheço, né? Eu sou mais sentimental. E isso não é uma doença, só porque a pessoa é mais sentimental mesmo, né? Entendi. Então, e até onde não. Pra te falar a verdade, Thelma, eu gostaria muito de transar no primeiro encontro, mas eu não tenho coragem, porque eu tenho medo. Olha, a palavra medo já não é um sintoma? Então, assim, eu tenho medo, eu tenho uma preocupação, mas de verdade eu queria, mas eu não consigo. Então, você precisa tratar. Entendi. Então, você precisa ir pra terapia pra entender por que você tá indo contra os teus sentimentos. Você quer, mas não faz por quê? Pelos outros, né? Então, primeira opção, porque você tem toda a opção de escolher se quer ou não é mesmo? Sim. Mas você tá fazendo o tanto pelo sim, transar sim e o transar não, você está fazendo por você ou por outro? Tá te causando sofrimento ou tá tranquilo pra você? Entendi. Interessante isso, viu? A mulher tem mais recalques que o homem, assim, recalques sexuais, e isso pode comprometer uma vida sexual saudável? Então, se a gente for falar de disfuncionalidade, dificuldades, né? Existem estudos que vão dizer que a mulher tem mais motivos, né? No sentido, assim, hormonal, né? Da pós-gestação, das questões da menopausa. Exatamente isso. Então, hormônio a vida inteira, né? A preocupação com os filhos. Então, assim, existem mais fatores que podem prejudicar, então, a vida sexual da mulher. Vamos dizer assim, se você for fazer um comparativo com relação a estudos. Mas se a gente for falar de uma questão psíquica, novamente é muito particular, né? Porque você vai encontrar mulheres que vão ter essa dificuldade, esses recalques, mas você vai encontrar muitos homens também, né? Porque o que esse recalque, ele se trata do quê? De questões de traumas de infância, de como é o meu núcleo familiar, quais são as minhas crenças, né? Quais são os meus princípios de vida, né? Então, assim, o que me causa esses recalques, né? Então, isso pode acontecer tanto com os homens quanto com as mulheres. Entendi. Né? É porque a gente vê, assim, tipo... É que você está perguntando se as mulheres são mais reprimidas que os homens até hoje, não, é isso? Na repressão, a repressão a gente sempre foi, né? Reprimidas a gente sempre foi. Você vê uma mulher mais exuberante, mais livre, ela geralmente é taxada de piranha, galinha, etc. tal. Enquanto o homem... Tá tudo bem, o garanhão, né? Tudo o garanhão. Mas eu falo mesmo nessas questões de traumas, de assim, porque eu vejo, às vezes, as perguntas que eu recebo, assim, você fala assim, não, gente, isso daqui não é possível, sabe? Isso daqui tem que ter algum fundo psicológico. Eu já recomendo. Então, assim, mas uma coisa eu te falo com propriedade, sem saber quais são as perguntas. A partir do momento que uma pessoa questiona sobre aquilo, é uma motivação para se tratar. Entendi. Porque não são, você vê como, assim, você analisa que são queixas? Que essas pessoas estão se queixando? Elas estão mais desabafando, sabe? Assim, tipo, eu quero fazer tal coisa, mas tenho medo. Eu quero Lembra fazer... que a palavra medo já é um sintoma? Exatamente. Então, assim, eu acredito que tudo isso que você recebe são, sim, questionamentos de trabalho de análise. Entende? Se essa mulher tá... eu queria, mas não consigo. Eu queria, mas eu não tenho medo. Então, assim, queria, mas por que não pode querer?
O que tem aí, né? Pra gente trabalhar que tá te impedindo de desejar. Desejar, o desejo não tá relacionado ao sexo. Então, se eu não desejo, eu tenho complicação no meu sexo. Se eu não posso desejar, se eu tenho um bloqueio. Se eu não consigo realizar aquela fantasia por algum motivo, isso daí é por algum motivo emocional. Com traumas, tudo que a gente falou, né? Crenças limitantes, traumas, a forma como a minha família funciona, como a minha família aborda o sexo, né? Outra coisa que pergunta recorrente é assim, como lidar com o fetiche e a fantasia do parceiro? Eu vou citar um que é bem nojento, tá? O cara terminou com a menina porque a menina queria comer as fezes dele. Tá? Foi bem nojento. E ele, tipo assim, ele falou assim, eu não consigo. Imagina que eu vou ver uma mulher que eu gosto fazendo isso, sabe? Todo mundo tem fantasia, algumas não tão nojentas que nem... Nossa, mas todo mundo tem fantasia. A fantasia faz parte da sexualidade, ela precisa estar, o fetiche precisa estar ali também ou não? Então, acho que quando a gente fala de fantasia, né, primeiramente a gente tem que pensar a questão criminal, né? Ela não pode perpassar a linha da lei, né? O que eu sempre falo, desde que não faça mal a ninguém, que não possa, inclusive, responder por si. Isso, quando a gente fala, né, é normal... Então, primeiramente isso, não estamos indo pro lado da necrofilia, da zoofilia, da pedofilia, porque fantasia, igual você falou, a mente humana, ela é cabulosa mesmo, né? Então, primeiramente isso, né? A gente tem que achar esse limiar aí, que nem, senão a gente põe tudo dentro da normalidade e passa da lei. Né? Então, vamos falar disso, primeiramente. Depois disso, é claro, todos nós temos fantasias. E a gente tem, às vezes, um pensamento ou outro absurdo, só que a gente tem um filtro. Né? Olha, peraí, credo, por que eu tô pensando isso? Então, a gente tem esse poder de discernir que a gente tá indo longe demais, né? Nos pensamentos. Então, fantasia, e ela é necessária. A fantasia é necessária. Quando eu falo necessária, não no ato, né? Não de realizá-la, mas o nosso cérebro precisa disso, né? E aí, a gente vai ter essas compensações de, não, peraí, não tô, né... Tô indo longe demais, não é bem isso, né? E aí, assim, quando você diz, né, como lidar com a fantasia do parceiro? Aí é o que você falou, é a afinidade do casal. Acredito que essa moça, esse exagero, a gente precisa perguntar para ela também como que ela lida com isso. Né, assim, olha, eu faço isso, mas me causa um sofrimento extremo. Porque a gente tá falando dele, a gente não conversou com ela, não, né? é ele que mandou a pergunta. Será que pra ela tá tudo bem? Será que ela não sofre com isso? Porque a gente pode trazer ela aqui e ela dizer que tá tudo bem pra ela, né? Que ela gosta. Que ela gosta, tudo bem, ela não sofre. Mas se causa um incômodo, causa sofrimento, precisa de tratamento. Entendi. Se está afetando as relações... Ele não disse que... ele não deu conta. Não, ele terminou com ela quando ela pediu. Tá afetando as minhas relações. Eu tô sofrendo com isso. Tá me incomodando? Então, tá perpassando o limite. Precisa de tratamento, né? Agora, como que eu vou aceitar? Aí, as outras fantasias que, né? Como que eu vou dizer que é considerado leve? Porque às vezes é leve pra mim, mas não é leve pra você. Por exemplo, o caso de um leitor... que eu fiz até a coluna, aliás, não é um só não, vários chegam. O cara gosta de usar calcinha e sutiã da esposa, né? Um falou que a mulher aceitava e os outros escondiam das esposas, né? Mas ele se sente bem, se sente prazeroso, se sente poderoso, inclusive, usando calcinha e sutiã. Num caso desse... O caso, por exemplo, da mulher que aceita, beleza, os dois estão de acordo, não estão sofrendo e tal, mas o que se esconde? Então, primeiro acho que tá essa questão da escolha do parceiro, né? E da conversa que você tem com ele. Às vezes não conversa, né? Isso. Porque não conversa? Primeiramente, talvez você tenha escolhido um parceiro que ele não é compatível com você. Que ele não tem os mesmos pensamentos, ele é um parceiro que não vai te aceitar,
né? E aí você não tem cumplicidade, poxa, você tem que esconder da tua esposa que você gosta de usar calcinha? Pois é. Né? Você não pode falar isso pra ela, então você já tem medo da reação dela, então você já tá com a pessoa, olha só. Mas né? isso também não é um receio, assim, inicial? Então, tipo, como que eu conheci, digamos assim, eu tô conhecendo um cara, vou sair com ele e tal, e ele me aparece de calcinha e sutiã, vai ser um choque pra mim. então pronto, mas aí se a pessoa não aceitou, ela já não serve pra se relacionar com você. Então tem que mostrar logo na primeira. Porque uma hora você vai achar, você não disse que tem esposas que aceitam e outras Sim. que não. Então uma hora ele vai encontrar essa daí que aceita a fantasia dele, e eles vão viver felizes para sempre. Ou que não. legal. Mas assim, não é isso. Então, o melhor é já chegar mostrando. Porque a gente, talvez você precise um pouco sim de cautela para talvez não se decepcionar com o que vai ouvir, né? Tudo precisa de um equilíbrio. Mas eu penso nisso. É tão engraçada essa pergunta de, mas eu tenho medo da pessoa não aceitar. Mas é disso que você precisa. Você precisa que ela não aceite para você não continuar com ela. E para você poder encontrar alguém que vai te aceitar. Que legal. Né? E aí a gente insiste no que não... Pois é, e sofre e Agora vai sim, tendo... não, a minha questão não é encontrar alguém que me aceite usando calcinha, eu não quero mais fazer isso, me faz um mal, eu me sinto, vai contra os meus princípios, então vamos tratar, vamos entender do que se trata isso, porque não é prazeroso então, né? Lembra que eu falei que a angústia não tem nada a ver com prazer? Sofrimento não tem nada a ver com prazer? Então é prazer ou não é prazer? Olha quantos questionamentos a gente levanta, né, em cima disso. É verdade. Aí uma outra coisa muito importante é terapia de casal também, né? Porque assim, a gente tá falando daí quando a gente tá conhecendo, né? Você ainda não tem um parceiro fixo, você tá conhecendo ele. Mas aquele que você já conheceu e por uma série de motivos você... Porque a escolha de um parceiro, ela não é racional, a gente é emocional, a gente vai pensar depois, né? Quem dera se fosse, né? Mas não é tão racional assim, você não vai passar um checklist, né? Mas depois que você já está com a pessoa, se você preza em manter o seu relacionamento, por que não fazer terapia? Por que não conversar, né? Primeiro você vai conversar lá dentro de casa, mas por que não depois trazer para terapia, né? Fazer uma terapia de casal para tentar resolver isso juntos, né? Mas digamos assim, a terapia consegue tirar esses desejos, por exemplo, de usar calcinha e sutiã, do cara usar... Então, aí vai depender se ele quer tirar ou não. Depende do desejo. O que ele deseja? Ele deseja continuar usando ou não? Incomoda ou não incomoda? Tirar por causa do que o outro quer, por exemplo, que a esposa quer que pare. Que as pessoas vão achar ou porque eu mesmo não... Exatamente. Porque tá tudo bem se ele achar que não, né? Porque às vezes, não, mas eu tô reprimido. Não, eu não gosto, eu não acho legal isso aí, eu faço, mas não sei por quê. Então, se nem ele sabe porque ele tá fazendo, tá incomodando ele, se ele não sabe é porque tá no inconsciente, não tá no consciente. Verdade. E a gente só vai alcançar o inconsciente tratando, indo pra terapia, indo pra análise. E aí, a gente também não pode achar que é um passe de mágicas, né? Você vai entrar na terapia hoje e você vai sair amanhã sem usar calcinha. Ou usando calcinha numa boa sem reclamar. Não, é coisa de longo prazo, inclusive, né? Simone, foi um prazer ter você aqui. Gostei muito da nossa conversa. Vamos marcar outras aqui, porque tem muito assunto. Muito obrigada, viu? Obrigada a você pelo convite. E a gente fica por aqui. Se inscreva no nosso canal, curta, compartilhe, entre no Londrinense e vamos fazer o Tia Thelma bombar. Até mais.